Fala pessoal do Trilhante, tudo bem? Voltamos ao nosso curso de Direito Constitucional para você que está se preparando para a segunda fase do OAB em Direito Constitucional. Estamos estudando aqui o recurso ordinário constitucional, o ROC, e agora nós vamos ver como é que nós identificamos a hipótese de cabimento desse recurso, beleza? Pessoal, recurso pressupõe reexame, então você já teve uma decisão, tá? Então você vai caçar aí no seu problema, se ele falar que já teve alguma decisão e você vai interpor alguma coisa para recorrer dessa decisão, você já vai saber que é um recurso, primeiro ponto. Segundo, tem duas situações genéricas que caracterizam esse recurso, que é ou um remédio constitucional que começou em algum tribunal superior ou não e que foi denegado, ou então um caso que começa perante o juiz de primeira instância da vara federal relacionado a crime político ou algum caso que envolva, de um lado, Estado, estrangeiro ou organismo internacional e de outro, pessoa residente ou domiciliada no país, tá? Como esse recurso ele é um recurso ordinário, ele vai fazer então também análise de fato e de direito, então você vai ter que analisar, buscar essas características no seu caso, tá? Então dá uma olhadinha comigo na tela aqui, ó. A gente está falando de um caso concreto que pressupõe reexame de decisão e que vai ser um remédio constitucional decidido originariamente por tribunal e que foi denegado, né? Ou então alguma coisa de juiz federal, algum caso relacionado a juiz federal de primeira instância que decidiu em relação a crime político, ou caso que envolva Estado estrangeiro e pessoa residente ou domiciliada no país. Você identificou uma dessas duas hipóteses, basta que você venha no artigo 102 ou 105 e confirme essa hipótese se elas se enquadram nas alíneas A e B ou A, B e C, beleza? É isso que você vai ter que procurar então. Essa generalidade de um remédio constitucional decidido originariamente por tribunal e que tenha sido denegado, ou então esses dois casos que se inicia perante um juiz de direito federal em primeira instância, relacionado a crime político, ou que envolve Estado estrangeiro e organismo internacional de um lado e pessoa residente ou domiciliada no país de outro, tá? Então vamos lá, ó. Primeiro caso caiu na OAB em 2014. Ó. João e José, pessoas com deficiência física, tendo concluído curso nível de superior. Diante da abertura de vagas para preenchimento de cargos, vinculado ao Ministério da Agricultura, postularam a sua inscrição no número que deveria ser reservado por força de disposição em lei federal aos deficientes físicos com grau de deficiência de João e José, o que restou indeferido por ato do ministro de Estado, aduzindo que a citada lei, apesar de vigente há 2 anos e com plena eficácia, não se aplicaria àquele concurso, pois não houve previsão no seu edital. E resignados, os candidatos apresentaram mandado de segurança originariamente. Ó, presta atenção, originariamente já te dá uma dica, hein? Mandado de segurança originariamente, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Então, remédio constitucional que começou originariamente já no Superior Tribunal de Justiça. Tendo a sessão competente por maioria, denegado. Pronto, denegou segurança. Remédio constitucional, originariamente em tribunal superior, com decisão denegatória, você já tem aí os 3 requisitos que cabe um recurso ordinário para o STF. Basta, então, depois de ter analisado essas características, que você vá lá até o artigo 102, volta comigo aqui na tela, ó, e veja, ó, cabe ao STF julgar em recurso ordinário o mandado de segurança decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. É justamente o caso que nós temos aqui, tá? Então teve um mandado de segurança denegado pelo STJ originariamente, e aí você tinha que apresentar o recurso cabível, né? Redigir o recurso cabível. Beleza, caso 2, pessoal, vamos lá. João, brasileiro, casado, professor. Na década de 70 participou de movimentos políticos de oposição ao governo, tá? Década de 70 você tem que lembrar aí que era período da ditadura militar no Brasil, né? Por isso foi vigiado pelos agentes estatais e preso em diversas vezes para averiguações. Seus movimentos foram monitorados pelos órgãos de inteligência do Ministério de Segurança, organizados por agentes federais, tá? Em 2010, João requereu acesso à sua ficha de informações pessoais, tendo seu pedido indeferido em todas as instâncias administrativas. Esse último ato foi praticado pelo ministro de Estado da Defesa, que lastreou seu ato decisório na necessidade de preservação do sigilo das atividades do Estado, uma vez que os arquivos públicos do período desejados estão indisponíveis para todos os cidadãos.
João inconformado interpôs habeas data ao Superior Tribunal de Justiça, com base no artigo 101, letra C da Constituição, o que foi denegado. Diante da negativa de habeas data do STJ presente, a medida judicial cabível. Caso muito parecido com esse primeiro que a gente tinha acabado de ler, né? Na verdade, esse caso 2 aqui a gente reformulou um outro caso que caiu na OAB, em que você tinha que colocar um habeas data. E aí, se esse habeas data fosse negado, o que caberia? Justamente o recurso ordinário constitucional. Então você tem aqui, mais uma vez, habeas data, que é remédio constitucional. Começou originariamente num tribunal superior e foi denegado. As 3 características. Mais uma vez, você tinha que subir aqui, ó. Olha para mim na tela, ó. Artigo 102.2, letra A, tá? Habeas data, decidido em única instância por tribunal superior e decisão denegatória. Você tem mais uma vez os requisitos que autorizam a interposição de um ROC. Beleza? Último caso, pessoal. Roberta, brasileira, solteira empresária. Residente domiciliada em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Celebrou o contrato de locação de um carro com o Estado argentino para que agentes diplomáticos pudessem participar de um evento internacional em cidade do interior do estado, longe da fronteira brasileira. Quando da devolução do automóvel, Roberta verificou que havia sérios danos internos no veículo e propôs ação indenizatória para ser ressarcida em R$10 mil. Valor do custo final do conserto do carro. O juiz federal de primeira instância, que julgou com base no artigo 109.2 da Constituição Federal, não se convenceu dos fatos, dando ganho de causa ao Estado argentino. Diante do caso, elabore a peça cabível para pleitear a indenização desejada por Roberta. Então você tem aqui um caso que envolve, de um lado, um Estado estrangeiro, de outro, uma pessoa residente domiciliada no país, que começou em primeira instância, perante um juiz federal, e teve uma decisão improcedente para a Roberta. O que a Roberta vai fazer? Ela vai entrar com uma apelação? Não, ela vai entrar com um recurso ordinário constitucional, tá? Dá uma olhada aqui comigo. Vai ser a hipótese do artigo 105.2, letra C. Ó, causas em que forem parte Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado, de outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Nesse caso, você tem o Estado argentino de um lado e a Roberta, que é residente domiciliada no nosso país. Começou em primeira instância, ela ficou inconformada com a decisão, quer recorrer, vai interpor o ROC, Recurso Ordinário Constitucional, para o Superior Tribunal de Justiça. Beleza? Então, são essas características que você tem que ficar atento para conseguir identificar a hipótese de cabimento de um ROC, e a partir daí basta que você faça a sua peça, que a gente vai aprender a fazer a partir das próximas aulas. Então não sai daí e fica comigo, espero logo mais, um grande abraço e até lá.